Olá, bem-vindo a mais um vídeo. Hoje vamos falar sobre funções personalizadas em Power Apps. Fica por aí, é já a seguir. Boas, bem-vindo a mais um vídeo. Eu sou o João Teixeira e hoje vamos falar sobre funções personalizadas em Power Apps. E o conceito das funções personalizadas é um conceito que já existe há imenso tempo e em várias linguagens de programação. Por exemplo, em Excel, podes utilizar VBA para criar as tuas próprias funções, ou mesmo Power Query, por exemplo, em que podes criar uma função para repetir uma transformação. Então, o que é o conceito de uma função personalizada? Podemos dizer assim. Elas chamam-se UDFs, em inglês, que é o termo universal, User Defined Functions. Principalmente, tu crias uma função para poderes reutilizar essa função na tua aplicação. Ou seja, em vez de estares a repetir sempre a expressão em vários locais, podes guardar essa expressão e ficar com o nome e depois reutilizá-la várias vezes. A questão é que essa expressão tu podes utilizar uma função já existente, em que podes simplesmente guardá-la, e por isso no tutorial eu vou-te mostrar dois exemplos e rever aqui um conceito que é o conceito das variáveis, porque na verdade quando gravas uma função e dás o nome é como se estivesse a criar uma variável, de certa forma, para reutilizar mais tarde, que é o conceito das variáveis. Então vamos rever a lógica das variáveis, das coleções e criar então as fórmulas com nomes definidos em que armazenas um nome, dás um nome à expressão e colocas lá a tua expressão dentro. Agora, onde é que entra a parte das funções personalizadas? Quando estás a criar a tua função, podes utilizar uma função ou um cálculo pré-definido de Power Apps, por exemplo, a função se, que é um exemplo que vamos ver, mas também podes utilizar a lógica de poderes criar a tua própria expressão, o teu próprio cálculo, para poderes definir os teus valores. Então, o resultado sempre será poderes reutilizar a tua lógica várias vezes na tua aplicação, ok? Então vamos lá passar para o ecrã para eu te mostrar como é que isto se faz. Ok, então já estou então aqui no meu ecrã e já tenho aqui uma série de elementos feitos. No artigo eu depois vou-te mostrar ou mostro-te passo a passo como é que podes criar cada um destes botões, das caixas de texto, etc. Mas pronto, tenho aqui o ecrã com as opções que já estão pré-definidas para poder fazer então o nosso cenário, para não demorar muito tempo no tutorial a mostrar como é que se faz isto tudo. Então, basicamente vamos começar aqui com a atribuição de uma variável global, ou seja, a lógica vai ser sempre, percebemos que podemos armazenar coisas, como é que armazenamos? Através de variáveis, coleções ou de fórmulas, e esse vai ser o cenário hoje. Ok, então vamos lá colocar aqui na opção onSelect, e na opção onSelect eu vou então começar a definir uma variável, expressão set, eu já fiz um vídeo sobre as variáveis, podes sempre consultar depois esse vídeo, e vou dar então o nome à minha variável e vou-lhe chamar então var, ou var global, ok? E o valor dessa variável vai ser um valor aleatório, ok? Então repara, eu estou a utilizar uma função para colocar dentro da variável. Então, esta função é a função runBetween, também existe no Excel, e vou colocar aqui um valor entre 10 e 100, por exemplo, e esta é a minha variável global. Significa que vou já colocar então aqui nesta caixa de texto, o meu texto vai ser então a minha var global, ok? Então, se eu fizer Alt e clicar, tenho aqui um valor aleatório que sempre que eu clico, esse valor aparece, ok? Então tenho a variável global criada. Agora quero criar uma variável local, isto só para reveres o conceito, ou revemos o conceito da variável local, e vamos pôr então aqui no onSelect. Uma variável local é uma variável que é só utilizada para o ecrã atual. Então vamos fazer update context, ok? E vamos ter então a nossa variável definida e a minha variável local vou-lhe chamar var local, ok? E basicamente o que é que eu vou fazer? Vou utilizar a minha variável global e vou multiplicá-la por 2. Ou seja, mais uma vez, como estamos aqui a falar de fórmulas personalizadas ou funções personalizadas, deixa-me só fechar aqui a chaveta. E está feita a minha variável local, estou também a dar-te exemplos de variáveis em que podes colocar funções ou fórmulas cá dentro, ok? Para termos mais ou menos o mesmo conceito. Então, mais uma vez aqui, neste texto, eu vou colocar a minha variável var local, e se eu fizer Alt Enter, como podes ver, aliás, Alt Enter, Alt e clicar, se eu definir então a minha variável global e a variável local, eu tenho então o cálculo feito. O que acontece aqui? Basicamente, eu tenho que estar a ativar as variáveis para elas poderem ser acionadas e poderes ver o valor. E basicamente é isso que eu quero fazer com uma fórmula
nomeada, ou seja, uma fórmula personalizada, ok? Mas, só para reveres também o conceito das coleções, que é um conceito diferente, a coleção armazena um conjunto de dados, como se fosse um array, eu vou então colocar aqui também, na parte onSelect, vou então criar aqui uma coleção e vou fazer então a função collect, e na função collect vamos dar então o nome à nossa coleção, vamos chamar-lhe call dados, ok, por exemplo, e relativamente aos itens, vamos só criar aqui um item que vai ser então nome, ou seja, o valor dessa coleção vai ser o nome, e basicamente o nome que vamos ter vai ser aquele que está na text nome, e vamos buscar então o seu texto, ok? Então, isto é uma coleção e significa que aqui nesta galeria eu vou ter então aqui os valores, primeiro os items, que ainda não tenho aqui os itens desta coleção, galeria, já está, ok? Eu não quero a propriedade y, quero a propriedade itens, e eu vou buscar então a minha call dados, ok? Que eu vou então começar aqui a colocar alguns valores, deixa-me só colocar aqui os dados, vou então colocar aqui João, collect, Rui, collect e Ana, collect. Vou então fechar para vermos então que temos a nossa variável ou a nossa coleção com 3 linhas de dados, ok? Então, neste caso, temos aqui os 3 nomes atribuídos e vou então aqui à minha galeria e na minha galeria vamos buscar então a call, a nossa coleção, como é que se chama a coleção? Call dados, ok? E vou então aqui à minha galeria e colocar a minha call dados. Aí está. Ok, vamos então agora à parte que interessa, que é efetivamente definir as nossas fórmulas personalizadas, ou seja, as funções personalizadas. Antes de mais, não te esqueças que se tivesse uma versão que é relativamente recente, tens que ativar estas opções, então vamos aqui às definições, e nas definições vamos às próximas funcionalidades, e vamos às funcionalidades experimentais, nas quais tens aqui no final funções definidas pelo utilizador. Vais ter que ativar esta opção, vais ter que gravar a aplicação e refrescar a aplicação, tá bem? Às vezes isto não funciona bem à primeira, por isso deves tentar sempre fazer um refresh, gravar e depois verificar se tens então aqui as opções definidas para criar as tuas funções. Posto isto, só temos que ir então à nossa aplicação e agora tens aqui na aplicação, tens a parte das fórmulas, ok? E então aqui na parte das fórmulas é que vais definir as tuas funções, as tuas expressões. Eu vou começar com uma expressão em que vamos guardar essa expressão, mas vou utilizar uma função específica do Power Apps, ou seja, vou utilizar uma função que já existe. A ideia vai ser então reutilizá-la, reaplicá-la. Então a minha fórmula vai ser, normalmente eu quando faço uma fórmula faço a indicação fx, para saber que é uma fórmula, e vou então colocar fx fórmula, ok? E a minha fórmula vai ser então uma expressão if, ou seja, a minha expressão vai ser então, se a minha variável global for, por exemplo, um valor maior ou igual a 50, aquilo que vamos fazer é, a minha variável global vai dividir por 2, por exemplo. Caso contrário, a minha variável global vai ser multiplicada por 2. Então, neste caso, quando tens uma expressão ou uma fórmula definida, tens que fechar esta expressão com o parênteses, normal, mas depois vais fazer 2 pontos e vírgulas. Isto porque eu estou no Power Apps em português. Se estiveres em inglês, basta só pôres um ponto e vírgula para fechares a tua expressão. Então, aquilo que eu quero agora é, nesta caixa de texto, eu vou colocar aqui uma lógica do género, o valor da expressão, estou a pensar, Excel, não é necessário, o valor da expressão é, 2 pontos, e agora sim, vamos colocar o i comercial e vamos colocar a nossa fx fórmula, ok? Então, como podes ver, o valor da expressão é 22,5. O que é que está a fazer? Se este valor for maior que 50, vai dividir por 2. Caso contrário, vai multiplicar por 2. Então vamos lá ver. Se eu criar outra variável global, 97, ok? Mas vamos pôr agora um valor que seja inferior. Por exemplo, se for 15, o valor da expressão é 30, está a multiplicar por 2, ok? Então qual é a lógica aqui? Repara,
Para poderes utilizar as variáveis, eu tenho que ativar aqui na variável local para fazer o cálculo, para executar esse cálculo. Com a expressão, o cálculo é direto, ok? Como podes ver, é direto. E aqui é mesmo esse cenário que eu estou a tentar demonstrar no vídeo, que é utilizar variáveis, podes utilizá-las sempre, mas a expressão faz com que o cálculo seja feito automaticamente, ok? E então estou a aplicar a minha variável, que não é variável, é uma fórmula personalizada, para substituir o conceito da variável, ok? Ok, então vamos passar agora à parte em que vamos falar especificamente sobre uma UDF como ela deve ser. Isto porquê? A forma que eu fiz há bocado, utilizei uma expressão já pré-definida para guardá-la apenas e reutilizá-la. Uma UDF propriamente dita, ou seja, uma função personalizada, é aquela em que tu fazes o teu próprio cálculo e quando fazes o teu próprio cálculo podes reutilizá-lo quando quiseres. Então o cálculo que eu vou fazer vai ser um cálculo simples, na verdade vou só fazer uma multiplicação, quantidade vezes o preço unitário, que são os valores que estão aqui. Mas, obviamente, isto é só para perceberes a lógica de uma função personalizada e o cálculo que colocas lá dentro é o cálculo que quiseres, ok? Então vamos voltar à nossa aplicação. Voltando aqui às fórmulas, eu vou então criar uma segunda função personalizada, ou seja, depois dos pontos e vírgulas, vou então criar uma fx e vou-lhe chamar agora cálculo total. Então é o nome da minha expressão. Agora repara, as expressões ou as funções podem ter argumentos tal e qual como tens no Excel. Então significa que eu vou ter aqui dois argumentos. E o primeiro argumento vai se chamar quantidade. E se eu fizer dois pontos, eu estou a dizer primeiro qual é o argumento e depois qual é o tipo de valores que esse argumento pode receber. Então eu vou ter um número, ok? Como podes ver, tens vários tipos de valores que podes associar a um argumento. O segundo argumento vai ser o preço unitário, ok? E o preço unitário, mais uma vez, fizeres dois pontos, vamos dizer que tipo de argumento é que ele vai ter. Número, ok? Então, neste caso, eu tenho os dois argumentos que são obrigatórios para a minha expressão, para a minha função. Mas depois tenho o output, ou seja, o resultado da minha expressão, da minha função. E esse resultado também vai ter um tipo de dados, que neste caso vai ser então número, ok? E esta é a lógica para criares o princípio da função, mas ainda não acabou. Porquê? Porque agora vamos ter que dizer como é que vai ser calculada essa função. Então, a partir de agora eu tenho a quantidade vezes o preço unitário, ok? E dois pontos e vírgulas para terminar. Nesta parte é que tu podes fazer o cálculo que quiseres, podes utilizar vários princípios de cálculo, vários princípios de programação, para fazeres uma função mais complexa ou menos complexa, ok? Então, este é o princípio que tens para a lógica de poderes fazer a tua expressão, ok? Depois de estar feita a nossa expressão, eu vou então colocar aqui o resultado dessa expressão. Então, o que é que vai ser a minha função? Vou-lhe chamar fx, cálculo total. A minha expressão precisa de dois argumentos, isto é Excel puro, ok? Ou funções puras do Power Apps, só que tens a tua própria função. Então, a minha quantidade vai ser o quê? Vai ser a minha txt, quantidade, e vou ter então o text, ok? Mas, agora, quero a minha txt, preço unitário, e quero o text. Isto não vai funcionar. Porquê? Porque a função está a pedir valores numéricos e, teoricamente, aquilo que eu texto é número, ou aquilo que eu tenho aqui é número. Então vamos lá ver só aqui uma questão, que é esta caixa de texto, ainda é uma caixa de texto clássica, eu vou colocar aqui o formato para número, ok? E o preço unitário, eu também vou pôr o formato para número. De qualquer forma, também podias fazer a conversão do valor, ou seja, podias ter aqui a opção value para converter o texto em número, está bem? Então vamos lá testar isto. Se eu colocar aqui uma quantidade 15 e o preço unitário 30, 450, ok? E é direto, mais uma vez a função está a calcular diretamente, tens os dados todos automáticos, ou seja, tudo o que podes utilizar agora com fórmulas, em vez das típicas variáveis, podes utilizar esse princípio em qualquer sítio, ok? E é automático o cálculo. Outra coisa, só para terminarmos aqui o nosso cenário. Vou criar outro ecrã, novo ecrã, pode ser um ecrã em branco, ok? E aqui vou só ter uma nova etiqueta de texto, um distintivo, exato, vou pôr aqui um distintivo, ok? Onde é que ele está? Está aqui, super pequenino, mas eu vou pôr aqui um distintivo, ok? É um dos novos comandos
e vou só alterar aqui o tamanho da letra, vou colocar aqui 50, por exemplo, e o texto vai ser basicamente a minha fórmula outra vez, ok? FX cálculo total, ok? Em que eu vou buscar então a minha TXT quantidade, text, e o meu preço unitário, TXT preço unitário, text, e vamos obter o nosso valor. Ou seja, repara que em qualquer ecrã agora que eu esteja, se eu colocar aqui, deixa-me só correr aqui, se eu colocar aqui 90, 2700, ok? Podia passar para o próximo ecrã, mas não o tenho, mas vamos aqui para o novo ecrã, 2700. Então, podes reutilizar a tua expressão em qualquer sítio da tua aplicação. Chegamos então ao fim deste vídeo, onde te mostrei então a lógica das funções personalizadas. Não te esqueças que ainda é uma opção experimental, por isso tens que ativar essa opção e depois, obviamente, refrescares a tua aplicação para poderes ter acesso. E como podes ver, eu revi aqui o conceito das variáveis porque as funções assemelham-se muito à lógica das variáveis, mas no sentido de aplicares um cálculo, de reaplicares um cálculo várias vezes. O que significa que é mais direto, mais dinâmico e não tens de estar a fazer o processo manual para ativar as variáveis, ok? Então, se é a primeira vez que estás a ver aqui os nossos vídeos, não te esqueças de subscrever o nosso canal e ativar o sininho das notificações. Se tiveres algum comentário ou alguma questão, podes sempre colocar nos comentários que eu terei todo o gosto em responder. E quanto a nós, vemos então em breve no próximo vídeo. Até lá!